O Relapse é terrível, assim, Agora, a única coisa boa que o Encore eu sou putinha desse álbum, cara. não consigo defender o Encore, cara. Nossa Mas senhora, como mano. eu gosto do Relapse, tá tudo bem. É, o que não dá mesmo é o Recovery. É, mas a única coisa boa que saiu do Recovery, que eu acho que é do Recovery, foi o remix de 3AM que o Travis Barker fez. Porque, tipo, a original de 3AM não dá. Mas o remix é bom. Aí sim, hein? Vou dar um silênciozinho e a gente começa, beleza, rapaziada? Ok. Beleza, você quer que jogue fora tudo que gravou antes pra Não, te tá ajudar tranquilo, ou não tá precisa? tranquilo, tá tranquilo. Eu já não ia fazer isso mesmo se você pedisse, então... Né? Cara abusado, né, velho? Aqui, a gente falou agora, você se importa de você deletar tudo e começar de novo? Se importa de clicar várias vezes em outras coisas, Né? não importa. Sinceramente, não importa. Eu podia estar fazendo o que agora? Jogando Spider-Man, né? Mas estou Eu gravando. podia, não terminei ainda. Tá vendo? Manias de editor. Seria bom Péssimas se todo pessoas. mundo me mandasse o áudio já bonitinho, sabe? É por isso que a gente paga vocês, cara, pra gente não ter que cortar nada. Isso aí, mano. irmão. Que saco, editores. Tem Você essa. me pede um aumento, mas não pede pra eu mandar cortado. Ô Gui, falando em Pensando por editores, esse cara, lado. eu devo gravar um episódio sobre o papo de editores, se você quiser participar também. Mas não é por Só agora chamar. não, cara. Daqui uns 3 anos eu te chamo de novo, beleza? Só chamar, só chamar. Muito bem, está começando mais um Nós e o Podcast, a série de episódios aqui do Confábulas de conversas sobre podcast. Já tivemos episódios falando de podcasts marcantes para nós, episódios marcantes, né? Conversamos sobre o fim do projeto, quando o podcast chega ao fim, quais são as os motivos, enjoou, problemas familiares. Conversei com o Guizão, né, do falecido Grande Coisa e com o Perna do Tusco Chanchada. Esse episódio ficou maravilhoso. Se você não ouviu, corre aí no feed, rapidão. Gravamos também sobre aquela polêmica sobre direitos autorais em podcasts, músicas em podcast, quais são as nossas opiniões sobre isso. Ficou muito bacana. E hoje um papo mais solto, um papo mais sem pauta, leve, um papo torto, vou dizer assim, um papo torto aí já pra jogar o ganchinho, né? E por falar em papo torto, eu trouxe o Gus Lanzetta aqui pra somar um pouco nesse episódio, pra gente trocar uma ideia. E aí, Gus, beleza, cara? Beleza, cara? Só alegria nesse coraçãozinho aí, velho? Nunca, de jeito maneira. Eu já imaginei a resposta já. Assim que eu gosto, gostamos, né, cara? Obrigado, tô aqui pra agradar. E também um cara que, digamos, apostou num formato totalmente diferente desse papo torto, esse papo despojado que a gente tem sem pauta, né? Um podcast bem mais produzido, bem mais difícil de fazer. Porém, eu acho que a satisfação é bem maior. Lá diretamente do 1986 Podcast, Guilherme Afonso. E aí, Gui, beleza, cara? Olá, seres humanos. Eu tô bem, e vocês? Tudo bem? Tudo bom, Gus? Como é que estamos? Tamo todo mundo ótimo. Que bom. Divergência sobre a temperatura. Como é que tá a produção lá do 1986, cara? Tá bem, tá. A gente já lançou aí o último episódio da segunda temporada, agora só ano que vem. Então, por enquanto, eu tô de férias. Aí sim, hein? Pretendo sair de férias no final do ano também. E ficar uns 2 meses e meio fora de gravar podcast, só relaxando, porque eu acho que é importante também, né? Eu acho que é mais um assunto pra abordar, não fazer podcast à torto e direito, independente do papo torto que você pode falar o resto da vida. Podcasts, no caso, que a gente leva mesmo, assim, um tema, uma proposta, eu acho que tem que ter um descanso, né, Gui? Era principalmente que eu faço as histórias, já foram 2 temporadas e cada uma contou uma história diferente. Então é bom ter essa pausa até pra eu poder escrever tudo e gravar e começar a editar e tal. E aí é bom até pra distanciar uma temporada da outra pra não ficar tudo muito em cima. Isso aí. Então vamos começar o assunto aí, falar um pouco de formato de podcast. Queria saber
de vocês aí, os tipos de podcast que vocês ouvem talvez, ou vocês só produzem. Gus, você ouve bastante podcast ou você apenas vai no estúdio e grava e sai fora, cara? Eu ouço não só como consumidor, mas como sócio de uma produtora de podcasts e produtor executivo de metade dos podcasts que a gente faz. Eu ouço um monte de podcast pra acertar formato, pra acertar edição, mas sempre fui muito consumidor, assim, eu comecei a fazer podcast em 2006 porque eu gostava de ouvir já podcast. Sim, sim, hoje em dia você ouve mais só pra estar junto na produção, porque você gosta mesmo, você quer ouvir, quer filtrar os assuntos ali. Adoro ouvir, adoro, eu meio que não ouço podcasts nacionais pra não pegar muito o jeito dos outros, assim. Eu ouço alguns, assim, que agora eu tô explorando mais, assim, pra conhecer o nosso mercado. Aí eu ouço mais, tem mais alguns brasileiros que eu ouço, assim. Além dos nossos, assim, eu gosto do Revolu Show, gosto do Anticast, gosto dos podcasts do pessoal do B9, e tô conhecendo mais, assim. E aí, a gente mesmo lá na RefDef produz vários tipos de formato, então eu acabo ouvindo de tudo. Assim, qual que é o formato assim, que você mais curte, cara? Mesmo do jeito que você faz ou de política mesmo que você consome assim, em maior quantidade? Cara, eu tenho, assim, os meus preferidos dos que eu ouço são do jeito que eu faço, assim, que é o bate-papo sem edição, basicamente. E é isso que eu mais gosto, assim, mas tem podcasts muito bem editados que eu adoro, assim, o The Dana Good Hour, o A Life Well Wasted. Isso daí eu já ouvi, muito bom. Que deve voltar, talvez esse ano, talvez ano que vem, mas foi muito bom, teve 8 episódios lá atrás, quase 10 anos atrás, e aí eu acho que ano que vem ele tá de volta, e enfim, eu gosto, assim, tem podcasts desses muito bem editadinhos, produzidinhos, assim, bem com um formato mais quadrado, que eles demoram pra sair, eles são mais especiais, e quando chega eu falo assim, esse aqui eu vou ouvir prestando muita atenção. Sim. Mas os meus favoritos, assim, de sempre, o Chapo Trap House, o Bombcast e tal, eles são mais bate-papo. E é naquele estilo quase sem trilha também, né, cara? Aquele estilo mais conversa, assim, né? Eu acredito piamente que botar trilha com 3 pessoas conversando é um erro do ponto de vista de frequências batendo uma na outra e você confundindo a cabeça de quem tá te ouvindo. Sim. Ainda mais no bitrate que a gente usa pra fazer podcast MP3. A gente usa a trilha lá nos podcasts da casa em alguns projetos que estão vindouros, que são mais editados, e aí faz sentido eles terem trilhas, né, pra conectar um assunto no outro e tudo mais, pra ter umas vinhetas. Tem podcasts nossos que tem música de fundo porque eu dou liberdade pros criadores lá, eu não acho que tem um jeito só certo de fazer as coisas. É verdade. Então, por exemplo, Libertinagem, ele tem trilha o tempo inteiro, assim, enquanto os meninos estão falando, mas eu, como editor e como consumidor, não gosto da trilha ali atrás, e aí a única coisa que eu peço é que eles deem um sidechain pra ir comprimindo o volume da música quando as pessoas falam bastante, pra não ter conflito de frequência. Pode crer. Gui, você é um ouvinte assíduo de podcast, só fica aí no seu mundinho editando, cara? Não, cara. Bom, por editar eu acabo ouvindo bastante também, né? Mas eu ouço podcast desde 2007, por aí, sem nunca ter parado, sem ter ficado um tempo sem ouvir. E eu consumo de tudo que é tipo, eu gosto bem mais dos storytelling, de programa até jornalístico, assim, né? Não tanto audiodrama, mas como o Projeto Humanos, como o Out on a Wire, que é até bem menos... basicamente ensinando alguém a escrever um roteiro, né? E eu acho legal, é um formato que é muito pouco explorado por aqui, mas eu gosto bastante. Eu acabo ouvindo também os nacionais mais famosos, porque eu acho legal só pra poder, não diria nem conhecer, né? Mas sabe, pra saber o que tá acontecendo com os outros podcasts. E você também vai nessa pegada política também, né? Eu lembro que eu ouvi o seu papo com o Ivan Neumann lá, um abraço pro Ivan, esteve aqui no Confábulas também.
vocês indicaram bastante podcast político, né, cara? É um formato que tá muito forte aqui no Brasil, né? Não só no Brasil, mas eu acho que meio que no mundo também, desde do ano passado, teve muito podcast de política. O próprio iTunes deu no ranking anual que ele fez, ele deu bem mais destaque para os podcasts de política, até acho que pelo momento que a gente tá passando no mundo, é importante. Sim. Mas eu ouço bastante, eu tenho ouvido muito o Presidente da Semana. Nossa, esse é foda, hein? O podcast da Folha, que eu acho sensacional. Eu ouço até mais de uma vez cada episódio, porque eu acho muito bem feito, muito bem produzido. Inclusive, o tipo de podcast que eu tô montando para produzir mais pra frente, esse é o tipo de podcast que a gente vai fazer. É mais focado não no formato papo de bar, mas mais no formato storytelling, seja audiodrama, seja jornalístico e tal. Sim, sim. Assim, vocês procuram fazer aquilo que tem nos aplicativos, o Pocket Casts, o Addict, que tem muito isso, que é aquele lance de tendências, igual o YouTube, de procurar formatos novos para podcast, ou vocês são meio engessados assim na parada? Eu, particularmente, eu não fico muito procurando não, cara. Eu fico na minha bolha de meia dúzia de podcasts ali, dificilmente eu vou achando novos. Eu acho que o último, assim, novo que eu gostei foi aquele do Overcast, o do Jovem Fazendeiro, que é maravilhoso, assim, que explodiu, né, cara? Podcast sem noção pra caralho, maravilhoso, mas eu não fico nesse lance de ficar procurando, porque eu não tenho muita vida, né, cara? Então eu fico naquela bolha. Mas vocês costumam procurar sempre podcasts novos, até inspiração pra produção de vocês? Cara, eu não procuro tanto assim, não fico olhando o que tá em tendência, o que tá em alta, é mais por indicação das pessoas mesmo. Gente que fala, ouve esse podcast que é legal e tal. E indicação dentro dos próprios podcasts. Eu ouço muito podcast de pessoas falando sobre podcast. E aí, vez ou outra, tem alguma indicação de alguma coisa nova que eu vou atrás e tal, pra ver o que tá acontecendo com outros produtores. Sim, sim. Você fica procurando também, Gozo? Você fica nesse formato aí, tranquilo, essa bolha que você tem, de ficar só nas conversas bacanas, sem esquentar a cabeça? Nenhum nem outro. Eu e o Vitor, que fez a RefDef comigo, a gente vem de um background de TV, né? De desenvolvimento e roteiro de TV, então a gente tá acostumado a ficar jogando muita ideia de formato na parede. E também, assim, os formatos que a gente cria lá e formatos que a gente tá criando pra 2019 e tudo mais, tem muito a ver com os criadores com quem a gente trabalha e os assuntos que eles querem abordar, assim. Então a gente acaba criando o formato que a gente precisa, porque tem uma mídia recente, assim. Uhum. Então tem muito formato pra ser explorado aí, tem muita coisa. Acho que a gente não tem todos os formatos possíveis, assim, sempre possível inovar. Não. Então, na verdade, a nossa inspiração não é muito olhar pros podcasts lá fora, é mais olhar pra tudo que a gente gosta de literatura, televisão, cinema, TV e poder dizer, tipo, tá, como fazer isso em áudio? Como que isso vai funcionar em áudio? Como que vai ser o melhor jeito? Como é que é o melhor tamanho de episódio? Como é que é a melhor estrutura? Quem que é a pessoa que vai fazer isso? E aí muitas vezes as pessoas chegam na gente já com ideias e com temas, e aí a gente acha o melhor jeito de botar isso no ouvido de todo mundo. Meio que dá pra reparar que na produtora existe podcast de cada formato ali, né? Sim. Tipo, pra todos os gostos, né, mano? Exatamente, tem que ser assim, porque a gente tem que chegar em diversos públicos diferentes, até porque o público que ouve podcast hoje no Brasil é uma parcela muito pequena, então o público que a gente tá interessado em conquistar não é quem já ouve podcast necessariamente, é quem não tá ouvindo ainda. E até complementando o que o Gus falou, de não ir buscar coisas fora, os podcasts, principalmente americanos, eles têm um formato que é muito o esquema que já funciona da rádio americana, que não tem nada a ver com a rádio brasileira, com o que o pessoal tá acostumado a ouvir no Brasil. Sim. E então, Deus me livre de fazer o Pânico, né, cara? A trilha do Pânico é altíssima, né, cara? Já viu isso, cara? O Emílio tá falando lá, tipo, sobre um assunto ali, a trilha tá... É horrível, cara. Eu já fui no Pânico 2 vezes, eu enlouqueço 2 horas daquilo ali. Pelo amor de Deus. Sim. Que é o formato de rádio que a gente tá acostumado, que a maioria dos podcasts hoje faz esse formato meio Pânico, não 100% Pânico, né? Mas... Sim, mas na produção, né? Fazer algo com humor e com música trilha de fundo, tal, tendo a vírgula sonora, papapá. E eu acho que isso não atinge todo mundo, porque não é todo mundo que ouve
a rádio que ouve o Pânico, apesar de, né, ele ser mas gigante. Muito mais gente ouve eles do que ouve a gente, mas também... Ah, não, com certeza. Mas aí a gente tem que... sei lá, nunca foi o tipo de formato que a gente imaginou, tipo, esse é o jeito certo de abordar tal tema. Eu acho Sim. que esse é o formato certo para um programa que não tem um tema e que ele tem que ficar 2 horas no ar. Só que o podcast, ele é on demand, né? Você tem que ser interessante pra pessoa continuar ouvindo, porque ela nunca vai pegar da metade, ela nunca vai pegar os últimos 15 minutos. Ela dá play e ela fica quanto tempo ela quiser. Então, uma métrica que a gente se importa muito lá, não só pros projetos que são comerciais, né? Que tem patrocínio e a gente vende isso pras agências, mas pra todos, assim, é um indicativo nosso de que a gente tá fazendo o trabalho certo, é a retenção. Assim, a gente olha quando é que as pessoas estão pausando, quando é que as pessoas estão pulando, e aí a gente usa isso pra melhorar o nosso trabalho. Sim, né? É importante saber a retenção justamente por isso. Quanto mais tempo o cara estiver ouvindo, melhor é o programa. Então, exatamente. Se você descobre que o cara começa a ouvir o podcast e pula em 10 minutos num programa de 1 hora, é porque algo está sendo feito de errado. Exatamente. E você falou esse lance de a rádio, o podcast é muito diferente do podcast lá fora, porque aqui tem trilha, mas não é porque a gente tá fazendo diferente, a gente copiou a rádio nossa e eles copiaram a rádio deles, basicamente. A rádio nossa é com trilhas, a gente fez do estilo rádio nossa, eles fizeram o estilo da rádio deles, né? Pode-se dizer assim. Eu acho que sim, eu acho que é mais ou menos isso, porque não dá pra falar que o podcast não é filho do rádio, ele é... Sim. Tirando o que, né, como o Gus falou, ele é on demand e tal, então é diferente, a pessoa ouve a hora que ela quer e tal, é diferente nesse ponto, mas não deixa de ser um programa de rádio que a pessoa ouve. A linguagem vem de lá, né? Exato. Sim. É tipo a TV, né? Assim, o Netflix é diferente da TV porque todo mundo começa o episódio do começo, mas a linguagem é a mesma. E graças a Deus eu comecei a ouvir podcast gringo quando eu comecei a ouvir, sempre copiei o podcast gringo e criei esse gosto, porque Deus me livre e ficar botando trilha o tempo inteiro nas coisas, é o trabalho que dá. Cara, eu no meu antigo podcast eu fazia com um capricho absurdo e assim, na minha visão não valia a pena, né? Até pelo podcast, que a gente não ganha nada com isso, a gente não trabalha com isso e a gente gasta muito tempo livre pra fazer isso e eu acho que, na verdade, os ouvintes meio que não se importam, assim, é a minha visão, né? Então a gente gastava horas e horas ali fazendo. Hoje em dia a minha trilha é bem básica, às vezes um lo-fi hip hop ali, bem de leve, bem baixinho e repete, que nem dá pra perceber, fica aqueles beats bem baixos e entra junto com a trilha, bem mais fácil na edição, né, que eu assim, depois de um tempo pra cá editando, eu fico prestando mais atenção na trilha. Não sei se vocês têm esse negócio, vocês ouvindo podcast com trilhas, vocês conseguem prestar atenção no que tá tocando e foge do assunto da conversa, cara? Eu acho que distrai e acho que dá pra você fazer um teste empírico mesmo, você botar pessoas pra ouvir as mesmas conversas com e sem trilha, você vai ver que, tipo, realmente tem uma questão aí de frequência psicológica que, tipo, seu cérebro está recebendo mais informação do que ele precisa, ele nunca vai se concentrar tanto quanto se ele estivesse ouvindo só aquelas vozes, né? A voz humana é o que chama a atenção do seu cérebro por si só, do mesmo jeito que na sua visão o rosto humano é algo que chama atenção. Então eu acho que a questão da trilha é essa, assim, quando é só um bate-papo que o melhor é você estar ouvindo aquilo ali, faz sentido. Se você está fazendo um This American Life, você tá botando uma trilha no final de um depoimento pra dar, pra você ressaltar uma emoção que tá ali e tudo mais, faz sentido. É uma linguagem que a gente já conhece do jornalismo televisivo, do jornalismo de rádio também. Sim, total. Mas é que a galera que começou a usar trilha na internet, no podcast, não sabe usar trilha. É isso. Eu acho que depende muito, eu discordo em alguns pontos do Gus, que eu acho que depende também do que o produtor tá querendo. Por exemplo, um podcast, você vai falar de um filme ou de alguma coisa assim, você colocar a trilha do filme por baixo da voz da pessoa, desde que não atrapalhe a conversa, né? Que eu acho que isso, o maior problema de alguns editores é colocar a música muito alto, porque o cara quer que ouça a música. Mas eu preciso que o cara... Aí já é um problema, mas de repente você vai colocar, sei lá, você vai falar do Superman e colocar no comecinho a trilha do Superman, isso faz uma ambientação pro ouvinte que é interessante.
Sim. Lógico que você tem que saber até que ponto vai a música. A música não pode sobrepor nem competir com a voz de quem tá falando. Essas trilhas mais imersivas é mais a cultura pop que faz, os formatos de cultura pop, né? Sim, sim. Eu acho que, ainda mais assim, a gente, normalmente a gente usa uma compressão bem alta, né, o programa é em mono e tudo mais, porque a gente tá sempre pensando no pessoal que baixa no celular, que tá usando 3G e tudo mais. Então, eu sempre fico pensando assim, tipo, a quantidade de bytes que eu tenho é X, e se eu aumentar a informação que eu tenho que passar por aquilo ali, eu diminuo a qualidade de tudo, né? Então, o meu cuidado com a trilha também é um pouco esse, assim. O quanto que no final vai virar só, tipo, uma mistureba. O quanto que eu vou tirar a qualidade de voz pra botar uma música meio sem qualidade por trás e tudo mais. Sim, sim. Mas acho que tudo é válido, porque pode tudo mesmo, cara. Deixa os garotos brincar. Não, sim, isso daí é liberdade. Os programas lá são em mono, que você falou? São todos em mono, 64 kbps, 44 mil Hz, e qualquer pessoa que faz um podcast acima disso tá só comendo sua banda e a memória do seu celular. Cara, eu sempre falo isso, assim, os meus são em estéreo, não são em 44, são maiores, mas assim, eu sempre falo isso que na real não tem muita diferença se você deixar muito alto os kbps, porque, tipo, a galera tá ouvindo em fone de celular, a galera tá e você ouvindo na rua. Não é nenhuma questão, assim, eu já fiz esse teste com várias pessoas que eu conheço que reclamaram, e eu boto um arquivo de uma pessoa falando, só voz, né, voz e silêncio. Você bota aí pra pessoa ouvir em 320, 128 e 64 kbps, ninguém vai notar a diferença, porque não tem tanta informação. O range de frequências aí não é tão alto, é um desperdício de espaço, assim, você não tá botando mais informação na cabeça da pessoa. Aí eu vou, como defensor aqui, falar que concordo, porém com uma ressalva que o meu podcast, que é um audiodrama, que tem som localizado na cabeça, se eu fizer ele com um rate pequeno, o cara não vai perceber algumas nuances de som que eu quero que ele perceba. Ah, sim, mas eu tô falando assim, pra voz, pra pessoas conversando, pra um audiodrama... Pro bate-papo... Pra um audiodrama faz sentido ser em estéreo, faz sentido ter um bitrate maior e tudo mais. Mas tanto que no começo, quando eu fiz os primeiros episódios da primeira temporada, e aí eu descobri que infelizmente isso não funcionava, porque o celular comprime, mas os 3 primeiros episódios eram em 5.1. Então, tipo, se você colocasse ele num home theater pra tocar, ele ia tocar muito fodamente. Sim. Aí você joga isso no celular e o celular caga pra esse o celular formato. Não tem como fazer 5.1. Mas sim, quando é um papo de bar, assim... Pois é. Mas assim, tipo... O podcast de entrevista mais ouvido do mundo é o What the Fuck, que é em 48 kbps. Então, eu tô tranquilo. Não, então, aí como você disse, né, experimente a questão de formatos, né, cara? O formato Papo Torto, Imagina Juntas, que é de conversas, até o próprio podcast também, que é de conversas, não tem esse lance de binaural igual do Gui, essa produção gigantesca aí, que vai necessitar de detalhes. Eu tava conversando com o Neco sobre o podcast, porque ele segue fazendo podcast aí com altos kbps, que não precisa... Mas ele prefere. Então o podcast vai continuar sendo o nosso único podcast que tem um bitrate maior. E aí é o nosso podcast de luxo. Aí, na verdade, você reparando, não tem diferença ouvindo. Sei lá, eu tô ouvindo Papo Torto aqui, acabou, tô ouvindo podcast. Eu não vou sentir a diferença. Não vai, porque é gravado no mesmo estúdio com o mesmo microfone e é só a galera falando. Eu acho que o mais diferente, assim, a diferença maior que você pode ouvir, e aí você é mais gente que já tá acostumada, é a diferença entre mono e estéreo. Isso eu não sei a diferença, assim, real mesmo da história. Se vocês puderem me explicar também. Pra mim é mais a prática e você saber ouvir um arquivo... e saber se ele tá mono ou estéreo é mais na prática de saber se tem da onde tá vindo o som, se o som tá junto no mesmo canal, porque ele não vai tocar em um fone só, ele vai tocar nos dois da mesma forma, e um som estéreo, ele tem uma leve diferença entre um lado e outro que... Se você mixar ele é diferente, né? Porque tem muita gente que solta arquivo em estéreo, mas eles não mixaram nada... mais pra esquerda nem mais pra direita. Que é o bem comum. Não,
a questão de ser mono, em primeiro lugar é porque pra manter 64 kbps, se eu tenho que salvar só as informações de um canal e eu tenho 64 kbps pra isso, eu ganho qualidade. Porque se eu tenho que salvar 2 canais em 64 kbps, na verdade eu tô salvando cada canal em 32 kbps, né? E aí a outra questão maior pra mim é que eu, na minha própria experiência e vendo as pessoas na rua, muitas vezes você tira um dos fones pra ouvir outras coisas, pra poder, enfim, porque a sua vida, porque às vezes quebra um dos fones e não tem nada pior do que você tá tentando ouvir algo e você perceber que tem um som que tá baixo e que ele provavelmente seria mais alto no outro canal, mas o outro canal não tá no seu outro ouvido. E é péssimo. Assim, eu lembro no começo da internet, tinha uns vídeos que a galera mixava, assim, as coisas, tipo, os primeiros vídeos do Red vs Blue, por exemplo, tinha uns diálogos que as pessoas estavam à direita, estavam no canal direito, as pessoas estavam à esquerda, estavam no canal esquerdo. É horrível se você vai ouvir em alguma coisa que é mono, ou se você tem que ouvir com um fone só, acaba com isso. Então é mais pra, tipo, porque é isso, a gente tá fazendo produtos pra milhares de pessoas ouvirem, então você tem que estar preparado pra todo tipo de... Aquilo pode ser ouvido em todo tipo de equipamento. A gente tá preparando agora pra lançar em plataformas que estão na TV das pessoas. Tem pessoas que têm TV mono, ou que tem TV com som ruim, então eu preciso garantir que tá tudo bem comprimido, que tá tudo nos 2 canais e tudo mais. Então o mono é isso, Sim. O mono é um combine, né? Tipo, é centralizado. Mono é um canal só. É um canal as coisas só eram... nos 2 ouvidos ali, normal. Exato, ele tá só jogando o mesmo sinal nos dois lados do fone, nas 2 caixas de som. Perfeito, Exato. eu não sabia essa diferença. Então, sei lá, você tá ouvindo uma banda de rock, você repara que tipo, a bateria tá no lado direito, né? E depois começa... Sim. Então é basicamente isso. Então, um podcast em estéreo, às vezes tá desregulado um dos lados, né? Pode-se dizer assim. Então, é que assim, normalmente as pessoas salvam em estéreo porque é o padrão dos programas de edição e elas não mixam nada. Então, na verdade, você tem um arquivo estéreo que tem as mesmas informações nos 2 canais. Então, você nunca vai perceber, na verdade, se ele é estéreo ou mono. Você só vai ver olhando as propriedades do arquivo. A vantagem de mixar em estéreo é se você quiser fazer como o Guilherme faz e aproveitar o fato de que você tem 2 canais separados ali e jogar uma informação mais para um lado, uma informação mais para o outro. Para mixar música faz toda a diferença. Mas conversa eu prefiro nesse sentido só por uma questão de usabilidade também pros ouvintes. E assim, se mono era bom o suficiente pros Beatles, é bom o suficiente pro meu podcast. Eu vou testar em mono, cara. Eu vou depois dessa aulinha aí. Se você não faz nada de diferente, assim, principalmente porque é só uma conversa... Sim. Ele em mono, ele vai te atender normal, assim. Quem ouvir não vai ver diferença entre estar na direita e estar na esquerda, porque os dois fones, as 2 caixinhas, vão soltar exatamente o mesmo som. Exatamente. Sim, sim. Falei muito do Gus nessa proposta de pegar podcasts gringos lá de fora, esse bate-papo que ele tem lá com a galera. Pelo menos uns 3 ou 4 podcasts da produtora são esse lance de bate-papo, né, que eu tô viciado nesse nicho aí de apenas bate-papo sem pretensão alguma, vai chegar ou não em um ponto A para um ponto B, mas agora um formato bem mais produzido que exige muitas horas de edição, né, bem mais dificuldade, que são audiodramas ou storytelling. Eu nunca sei diferenciar essa porra, né? E o Gui pode falar muito aí sobre o 1986, cara. Da onde foi essa inspiração pra fazer um podcast tão bem produzido e trabalhoso, cara? De retardo mental, eu acho. Concordo. Explicando antes a diferença entre o storytelling e o audiodrama, eu diria que o audiodrama está dentro do storytelling. O storytelling é um conjunto de outros formatos, então porque você pode ter... Que é o contar histórias, né? Sim. É literalmente isso. Então você pode ter um podcast como é o Projeto Humanos, que ele é um storytelling, mas ele é um storytelling jornalístico. Ele entrevista pessoas. Ali é apenas storytelling ali. É que eu não sei se vai ter um subtítulo, sabe? Sim. Se eu vou chamar ele de um podcast storytelling documental, por exemplo. Eu acho que pode ser. E aí é isso, são pessoas dando depoimentos sobre alguma história, ou algum conto, ou alguma coisa assim. Já o audiodrama, ele, como um ouvinte meu que é cego falou, ele é um filme. Então, o audiodrama é como se fosse a radionovela dos anos 50. Sim, sim. É uma história e tem pessoas atuando nessa história, então... Perfeito. É atuação, então. Pra ter audiodrama tem que ter esse lance de atuação, um roteiro mesmo, assim. Eu não diria nem a atuação em si, porque você pode ter um contador de história, alguém que tá lendo um livro só, ele pode ser um audiodrama também, dependendo de como for
a edição do cara e etc. Eu acho que o que se caracteriza mais é ser uma história que talvez não seja um por episódio, sabe? Assim, é uma história que continua, que tem uma temporada, podemos dizer assim. E principalmente ela tem elementos de som que ajudam na história. Não são só duas pessoas falando ou pessoas atuando. Ele também vai ter o som também vai ser um personagem. Então, quando você ouve um audiodrama, se o cara está caminhando na rua, você vai ouvir o barulho dos carros passando, o barulho de rua, o barulho dos passos. Você tem mais elementos que vão dando vida na história. Diferente de um storytelling jornalístico, que você pode ter um pouco isso. Por exemplo, que a gente falou do Presidente da Semana, ele também é um storytelling, ele é um formato jornalístico e ele tem... ele não tem... como é que eu posso dizer? Ele não tem efeito sonoro, né? Ele não tem passos e coisas assim, mas ele tem áudios dos presidentes de gravados há muito tempo. Então, ele também é um formato um pouco mais rebuscado, justamente por você colocar sei lá, um trecho de uma entrevista do João Goulart e tal, no meio da história que você tá contando. Não, muito foda. E essa minha ideia veio faz um tempo aí que eu queria fazer um podcast. Sempre gostei da mídia, mas eu tinha um problema muito grande que eu queria fazer alguma coisa sozinho, porque eu não queria ter que ficar esperando por convidado e pauta e coisa assim e tal, que eu sei que dá um puta de um trabalho, mas eu queria fazer alguma coisa. Eu gostei muito daquele podcast, que foi um episódio do Jovem Nerd, que é o T-Zombie, que... Com o Guilherme Briggs, né? Isso, exatamente, é de 2012, se eu não me engano. Nossa, aquele é do caralho, velho, aquele é do caralho. E é um puta de um programa, e eu falei, porra, eu posso fazer algo igual, eu consigo, eu tenho capacidade de fazer um negócio assim. Sim. Obviamente não consegui fazer ele sozinho, Claro. Precisei de mais gente, porque pra contar uma história eu preciso de outros atores. É verdade. E aí eu descobri que isso era bem mais trabalhoso do que parecia, bem mais difícil de fazer do que se eu só tivesse que arranjar um convidado por semana. Mas no final das contas, eu dá um tesão muito maior quando eu vejo pronto, eu vejo as pessoas falando e as pessoas vindo falar comigo que, nossa, o gancho que eu dei de um episódio pro outro é sensacional, ou então o cara falando que teve que pausar o episódio e ir na cozinha ver se tinha quebrado alguma coisa. Nossa, porque ele ouviu um som que eu coloquei que ele achou que era alguma coisa na casa dele. Então isso que me dá que eu, depois que ficou tudo pronto, eu olhei e falei, beleza, vale a pena fazer todo esse trabalho aí, todas essas milhões de horas pra editar cada episódio. Eu já editei alguns podcasts de RPG pra alguns clientes aí, e assim, eu não sei se tem a mesma complicação, mas acredito que é um trabalho parecido, porque é muito cansativo editar um RPG. É nesse mesmo estilo, ataque, você tem que colocar efeitos e, sei lá, se tem um dragão, por exemplo, você tem que pegar o som ali e fazer uma coisa meio binaural também pra você deixar caprichoso, e aquele pan de lado esquerdo e lado direito. E assim, cara, o dinheiro que eu ganhei com as edições, acredito que não valeu a pena o tempo que eu gastei. Entende, assim? Possivelmente não. Porque o audiodrama também, acredito que o seu, que eu já ouvi o seu já... É um trabalho desgraçado, né, cara? E como você disse, retardo mental, bicho. Mas, como você disse também, depois a pessoa falar o quanto gostou do seu podcast no Twitter, te mencionar, e você depois de renderizar o episódio falar, caralho, essa porra toda tá pronta, velho. Vou lançar no feed e a galera degustando, cara, eu acho que não tem preço não, cara. Eu acho que não tem preço, deve ser muito foda fazer, cara. Eu não tenho tempo, mas eu lhe invejo por fazer um podcast tão produzido, mano. Cara, eu confesso que tempo é uma coisa que eu também não tenho pra fazer isso e eu vou fazendo... E mesmo assim consegue. Mas, cara, é um trabalho muito grande e que eu não achei que teria e que eu fui descobrindo com o tempo, tanto que tem uma diferença muito gigante dos primeiros episódios da primeira temporada pra esse de localização mesmo, de você passar a entender que um som, ele não é... como é que eu posso explicar?
Quando você tá vivendo, tem alguns sons que você não ouve, que seu cérebro exclui porque você não precisa ouvir. Só que a hora que você tá fazendo o audiodrama, a hora que o ouvinte vai ouvir, ele precisa daquele som pra ele poder entender o que tá acontecendo. E aí você tem que começar a pensar nesses sons que você não ouve diariamente. Isso pra mim é o que dá o mais trabalho, mas também que é o mais foda a hora que você consegue achar exatamente o som que precisava na cena que precisava e saber que às vezes ninguém nem percebeu que aquele som tá lá, mas você sabe que se não tivesse, ia fazer a diferença naquela cena. Sim, nossa, faz toda a diferença, cara, porque fica mais cru, posso dizer assim, né, cara? E você como podcast editor, você vai ficar naquela, pô, eu não coloquei aquele efeito, você vai sentir falta, né? Você não vai conseguir entregar sem aquele efeito que você talvez ficou com preguiça de botar ou de procurar, né? Inclusive é uma coisa que eu não faço, eu não ouço depois que eu solto no feed, porque eu sei que se eu ouvir eu vou falar, putz, mas aqui cabia mais uma coisinha que eu não coloquei. Então eu prefiro nem ouvir pra não querer fazer de novo. Sim, até um tempo atrás, vamos colocar 5 anos pra trás, até mais, não existia muitos formatos assim, né? Formatos bate-papos estilos americanos aqui no Brasil, pelo menos eu desconheço, sem trilhas. Audiodrama, se já teve algum dia, não vingou, né? A gente tá abrindo o campo para novos formatos, né? Acho que a mídia tá crescendo aqui e fora, então é normal que aí a gente, chegando em mais pessoas, você possa tentar coisas, assim, algo que vai apelar para 10% do público não faria sentido quando o público era de 10 mil pessoas, 100 mil pessoas. Agora que o público é de milhões de pessoas, algo que chega em 1%, 5% do público faz sentido. Sim, eu só completando o que o Gus falou, inclusive eu acho que essa mudança que tá acontecendo já aconteceu faz tempo nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos sempre tiveram vários formatos, e eu acho que isso tá chegando agora aqui pra gente no Brasil com força, assim, principalmente com essas novas produções que estão vindo, porque e é algo necessário, é algo que faz a gente olhar, por exemplo, tem algumas pessoas que já vieram falar comigo que eu comecei a fazer podcast agora porque um audiodrama por causa do seu. E isso é legal abrir essa porta de gente que, pô, dá trabalho, mas quero fazer também. Sim. Então tá fazendo. Sim. Mas mesmo assim, na minha opinião, os podcasts de cultura pop ainda predominam na podosfera brasileira, né? Eu acho que tá um embate entre podcast de política e de cultura pop, né? Vocês acham que o de política já ultrapassou o de cultura pop, ou ainda esse lance de falar de filmes ainda tá vingando com predominância aí no BR, no Brasa? Olha, o dia que o Revolution for maior que o Nerdcast, aí eu te falo que política é maior, mas não. O Revolution é um dos maiores, né? Acho que o Anticast com certeza é maior, mas enfim, mas tudo é maior na cultura pop. Assim, mais gente vai ver filme da Marvel nos Estados Unidos do que vota. Então, é normal, vai ser pra sempre, vai ser. É o podcast mais que é sobre algo que agrada a todo mundo, que, né, a maioria desses podcasts não tem nenhuma profundidade, então, tipo, eles não entram numa questão mais política, filosófica das coisas, então é muito fácil agradar um público muito grande, né, mais do que você falando de nichos culturais, ou mais do que você falando de nichos políticos. Então, sempre vai ser grande, assim, do mesmo jeito. Se você ligar a televisão, as maiores coisas na televisão são coisas sobre a própria cultura pop, né, na televisão. É esse tipo de coisa aí, esse reality show horrível que eu sou jurado lá na Record, essas porcaria. É bom, porra. Que isso, não fala mal. Obrigado. Não, porra. Apesar de eu nunca ter assistido, é bom. Sai antes do dia 12 isso aqui? Não. Não, então dia 12 rolou a final ao vivo, gente, foi lindo. Aí, tá vendo? Eu imagino. Chorei assistindo. Foi lindo. E só completando também, o podcast ele veio já pro Brasil com o estigma de ser algo para nerds, né? Sim. Então, tanto que o primeiro podcast que foi feito no Brasil era o Digital Minds, então ele já falava sobre tecnologia e tal. E aí, hoje em dia... Eu comecei fazendo podcast falando, tipo, com podcast de games, né? Então, também... Também é todo esse mundinho nerd, e eu acho que isso virou, sei lá, todo mundo que queria começar um podcast,
se inspirava no Jovem Nerd. Então ia falar de cultura pop, ia falar de cinema. E aí eu acho que é por isso que hoje é maior e pra sempre vai ser maior. Acho difícil desbancar esse tipo de assunto, porque é um assunto que vai durar pra sempre. O mundo sempre vai ter cultura pop, então sempre vai ter homens de meia idade pra falar da roupa do Batman. Sempre vai ter pauta pra isso, né? E lembrando que o pop de cultura pop vem de popular, né? Enquanto você tiver um podcast cujo tema é a cultura mais popular possível, você estará atingindo aí o público máximo possível. Não é questão de filmes e games, não é cultura pop, né? Não é só cultura pop, né? Tem gente que confunde. A cultura pop você fala só de filmes. Não, cultura pop é entretenimento, popular mesmo, igual o Gus disse. Exato, né? É tudo. É a música, a TV e livro e né? Tudo. Exato. É o que a gente... É a cultura mais popular predominante no momento, assim. Então é tudo que é, tipo, são as músicas que você conhece, os filmes que passam no cinema, né? Um podcast que é sobre filmes, mas ele é sobre o circuito de filmes independentes que só estão em festivais, ele não é sobre cultura pop, né? Do mesmo jeito que um podcast só sobre jazz experimental também não é sobre cultura pop. Exato. Será que os podcasts de política que estão em alta aí, eles estão em alta pelo momento que a gente está passando ou vai se manter nesse lance aí de sempre estar com bastante audiência? Eu tenho a impressão que é pelo momento. O que vocês acham? Eu acho que é pelo momento, mas não é pelo momento político, é pelo momento cultural em que a política virou luta livre, no sentido de telecat mesmo. Aqui nos Estados Unidos a gente tá vendo a mesma coisa, e na Europa também. A gente tá vendo que a política virou cada vez mais um grande espetáculo, virou um grande reality show e muito pouco propositivo, muito pouco ponderado. Então virou mais um assunto, a nova caras é você acessar seus blogzinhos de política e falar, você viu quem falou o que de quem? E você viu que fulaninho tweetou de fulaninha? É uma coisa, o interesse continua sendo superficial e continua sendo sobre o conflito, sobre o drama da coisa, sobre, né, a questão superficial do drama, assim, né? Sim. Tem um conflito, tem um mocinho e um vilão e não é porque as pessoas estão realmente interessadas necessariamente em eu preciso me informar mais sobre questões políticas, porque os podcasts também no geral não são sobre isso, são mais coisas bem gerais e coisas muito pregando pros convertidos, assim. Eu digo isso como um ouvinte de podcasts de política como né, o Revolu Show, o Chapa Trap House e o Anticast de vez em quando. Então, acho que é isso, assim, porque na verdade a gente é uma sociedade de dois espetáculos, filme da Marvel e debate de político. Eu acho que a gente pode até falar que hoje o tema política é cultura pop. Perfeito. Tá falando tudo que é lugar. Perfeito. Então, dá quase pra encaixar esses podcasts Revolu Show e tal como um podcast de cultura pop. Tanto que o Nerdcast fala de política de vez em quando também. Deus me livre, mas mas fala, fazer o quê? Não sabia. Deus abençoe, tá. Quem me dera, mas Deus me livre. Exato, assim, eu acho que é muito cultura pop, porque ninguém tá falando de política, assim, não, tem muita gente falando de política e contexto histórico, tem. Mas, no geral, é como contexto para você manter a pauta quente que tá né, inflamando os ânimos do seu ouvinte. E raramente os podcasts de política são sobre questões legislativas locais, né? O jornalismo muito importante político que se fazia quando dava para ganhar dinheiro fazendo jornalismo lá no século XX, não sei se vocês lembram, e que era muito importante, que era acompanhar a política local, que era acompanhar, né, o que está acontecendo nas escolas do seu bairro, o que está acontecendo com seus vereadores, o que está acontecendo na subprefeitura que cuida do seu bairro. Essas questões nunca são abordadas nesse podcast, porque eles têm que, né, para ser grandes e para apelar para uma grande massa, eles têm que ser meio geralzões, assim, eles têm que ser nessa pegada, como o Guilherme falou, de cultura pop, de espetáculo. Eles analisam uma eleição do mesmo jeito que você analisa, quem ganhou lá o Vingadores. Sim. Aí que eu acho um erro, porque você
tá tentando agradar todo tipo de público. E eu acho que, sei lá, às vezes você não tá fazendo o que você realmente gosta. Eu tenho a visão dessa, tipo, o Guilherme Afonso faz audiodrama, storytelling, sei lá, vou sempre confundir essa porra. Assim, nem todo mundo gosta de ouvir, mas, pô, claramente ele tem um nicho dele ali de storytelling que ele tá fazendo porque ele gosta pra caralho e tem um público que é fiel, sacou? Graças a Deus. Não é? Por isso que os podcasts de política que eu gosto mandam todo mundo que não concorda com eles tomar no cu. Porque pelo menos isso é uma posição, assim. Exato. Eu acho que sinto falta do posicionamento geral da coisa. Mas, pelo menos, então, assim, realmente, se os podcasts de política ainda são um pouco cultura pop, pelo menos eu gosto dos que xingam um pouco as pessoas. Tem até aquele de direita lá, o Guten Morgen, que é de direita, claramente, o cara fala, ó, você não concorda, você está errado, nós estamos certo, e eles são extremamente direito, mas ele tem o público dele, ele tá realmente apaixonado pelo que ele tá falando, né? Exato, mas que é como eu falei, assim, eu pregando pros convertidos, que eu vejo tanto, né, eu vejo nos podcasts de esquerda e nos podcasts de direita, a diferença é que o pessoal do podcast de direita é retardado. E é isso que eu tenho a dizer. Sua posição, você deu uma posição, né? Falei. Exato. Eu concordo, eu não acho nem que é uma posição, eu acho que é só uma constatação. Eu acho que tem uma posição muito centrista, muito escrota de falsa equivalência, de dizer, não, mas olha, a esquerda e a direita, e tipo, não, tem falsas equivalências demais, e esse não é o assunto aqui, mas eu acho que assim, uma falsa equivalência entre a direita e a esquerda que vem sendo feita há muitos anos, que serve um projeto de direita de cada vez trazer os partidos e os representantes de esquerda cada vez mais pro centro e pra direita, eventualmente, que é o que a gente viu nos últimos 30 anos nos Estados Unidos, na França, no Canadá, no Brasil e em diversos outros países. Tem um lance que tá acontecendo agora, que até o Gus trouxe aí também, que é o lance de network, produtoras de podcast, né? O Radiofobia já tá há um tempo nesse lance, né? E o Gus chegou aí com a Half Death recentemente, ele e o Vitor Brandt lá. E eu queria saber, você trouxe de lá de fora também essa ideia de poder reunir a família, vem aqui todo mundo, vamos se abraçar, vamos fazer um estúdio e gravar todo mundo junto, você tá apostando em uma coisa mais comercial. Sim, a ideia, claro, foi inspirada no modelo que já deu certo lá fora. Muita produtora tem lá, né? Muitas, né, cara? Sim, e porque faz sentido comercialmente, assim, porque lá eles passaram pelo mesmo momento que a gente tá passando aqui, que é você ter um produto que atinge menos gente do que o vídeo online, então você juntar os números de várias pessoas, você juntar um público maior e dizer assim, eu não sou esse programa que atinge esses X milhares de pessoas, eu sou estes tais programas que atingem, né, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. E aí isso fica mais fácil de comercializar no sentido de patrocínio. Mas ao mesmo tempo também, o que a gente descobriu nesse último ano é que o nosso modelo de negócios acabou que ele tá muito mais voltado para produzir programas como conteúdo para outros, né, para plataformas, assim, a demanda por conteúdo tá muito grande. Então, hoje em dia, assim, por mais que a gente trabalha para vender patrocínio para os nossos programas, a gente produz muitos programas por encomenda, né? A gente já fechou agora 3 temporadas diferentes aí de programas diferentes para 2019, vendidas e tudo mais. Então, eu acho que tá virando também uma questão mais de TV, assim. Estão entrando players nesse mercado que querem ter os seus programas, querem ter exclusividades como o Netflix tem. Então, isso também é muito importante. Mas quando a gente começou a produtora, a ideia era tipo, vamos fazer como eles fazem lá fora. Vamos juntar vários programas, vamos produzir esses programas, e aí a gente consegue vender esse pacote para os anunciantes, para ser mais atraente, ou eles anunciarem, né, na família FTF de programas, do que só num podcast pequeno. Juntos nós temos a força. Sim, foda. O Não Salvo tem aquele problema conturbado que aconteceu, mas ainda pode-se dizer que é uma produtora, Gui? O Não Salvo ainda é uma família com podcasts ou tem apenas um agora? Cara, eu honestamente, como eu não trabalho mais lá, eu não sei todas as informações. Mas, pelo que eu sei, o Cid continua produzindo, pelo menos 3 dos 4 que tinham na casa continuam sendo feitos pelo Não Salvo. Então, eu não diria que é uma produtora tal qual Half Death. tal qual a do Gus. Eu acho que é mais uma coisa igual o Anticast, igual a própria Radiofobia Network, que são vários podcasts feitos pelas pessoas. Não tem essa ideia até de vender todo mundo junto, tal. Cada publicidade, até quando a gente trabalhava lá, cada publicidade era
cada podcast tinha sua própria publicidade. A gente não vendia um pacote com todos juntos e tal. Então eu acho que é mais como uma família, como por exemplo também o Anticast, que tem 5 ou 6 podcasts num guarda-chuva ali, do que uma produtora. Eu acho que é um pouco diferente. Então tem uma diferença desse portal, que é o Anticast, por exemplo, que tem vários ali no site, e a produtora em si. Então tem uma diferença, né? Talvez pro Gus seja mais fácil vender como produtora, tipo... A gente acaba vendendo 2 serviços aí, né? Enquanto a gente é uma produtora e a gente é uma network, né? Ah, tá. Pros patrocinadores, Sim. a gente é uma network, né? E pra quem precisa de um programa assim assado, ou quero fazer um programa assim, e a gente achar uma plataforma, um canal que queira esse programa, e a gente vai e produz, assim. Então, nesse sentido, a gente é tipo uma produtora, que é um modelo bem comum, assim, né? Tipo, né? Toda série de TV, todo filme é feito por uma produtora, e a gente faz esse mesmo modelo pro podcast, e ao mesmo tempo a gente tem os programas nossos, né? Que além de serem produções nossas, eles são produtos nossos que a gente comercializa como network. Eu lembro de um negócio engraçado aqui, que a Amanda Ramalho, que ela teve aqui gravando comigo, ela publicou um podcast dela, acho que foi de insônia, com o Ronald Rios, e ela postou no Twitter lá, tá, ouçam o Esquizofrenóias, e um cara no Twitter embaixo falou, porra, seu podcast é bom demais, mas essas propagandas Jequiti no meio do episódio tá foda, hein? Aí, cara, eu quase briguei com o cara, mas eu lembrei que eu tô de boa, eu tô praticando deboísmo hoje em dia. Eu falei, caralho, mano, você não paga um puto nessa porra, Eu briguei, velho. foi uma moça que falou isso, eu briguei, eu fiquei meio... Mano... Porque foi a segunda reclamação que ela fez, tipo, no mesmo dia sobre algum programa então foi nosso. outra pessoa, porque eu lembro que foi um menino também. Eu falei, Exato, mano... Mas, cara, isso é normal... Desde sempre, Caralho. em qualquer coisa da internet. Posso falar, o que mais me revoltou nessa reclamação específica, porque ela fez 2 reclamações. Uma que foi um episódio patrocinado do Imagina Juntas, que ela achou que ficou muito evidente que foi patrocinado. Mano. E aí eu falei assim, bom, eu nunca quero que não fique evidente, eu acho que é antiético, né? Além de ser não ilegal. Não só antiético, é crime, né? Exato, você precisa deixar claro você tem que é uma mostrar pro propaganda. seu patrocinador que você tá falando dele, porra. Eu fiquei revoltado com a reclamação dela, com porque essa menina que eu respondi que reclamou, ela tava reclamando do primeiro episódio do Esquizofrenóias, e ela reclamou, teve uma inserção, que pra quem não sabe do que ela tá reclamando, nos programas da FDF, muito normalmente entram inserções que chamam pra outro programa. Entra um trailer de 30 segundos, ou seja, é um skip do seu botão. 30 se você segundos, quiser pular, cara. Ele é exatamente o skip do seu botão. Então, se você não quer ouvir, você dá um skip e ele pula. Então, entra, tipo, porque o público mais fácil de converter pra novos podcasts é quem já ouve podcast. Claro, então a gente entra sim. lá um trailerzinho, tipo, a gente Imagina Juntas, a gente faz... Enfim. E ela reclamou, porque interrompeu a conversa pra entrar isso. E eu sou o produtor executivo do programa. Eu sei onde entrou isso. E sabe onde entrou? Entrou num momento que a Amanda interrompeu a conversa e tinha um silêncio, e aí eu já virei pro Dan, que é o nosso produtor e editor, e eu falei assim, Dan, nessa hora você já bota o trailer. Sim, cara. E foi isso, então, tipo, eu não foi... Nem a reclamação não tava nem pautada em algo real, porque eu não interrompi nada pra botar aquele anúncio. Aquele anúncio cobriu um silêncio. É uma própria publicidade dentro dos podcasts da produtora, cara, porque a melhor forma é divulgar. Divulgação, assim, todo mundo que faz podcast, pra crescer, exige divulgação. Seja eu indo lá, você vindo aqui, você tá divulgando de certa forma. E nada melhor do que dentro de uma produtora, você divulgar os podcasts da família, né, cara? Então, tipo... Exato, e a produtora não é uma ONG, ela realmente ela tá aqui pra ganhar dinheiro. Então, pra ganhar dinheiro a gente precisa de público, então a gente vai continuar divulgando assim nossos programas. Se isso... Então, de novo, assim, não acho que isso seja um problema pra maioria das pessoas, porque eu tenho acesso aos dados de retenção e eu vejo quando as pessoas dão skip, eu vejo quando as pessoas dão pause, e não tem rolado assim um êxodo massivo de ouvintes na hora do anúncio dos outros programas. Então, pra quem se sente magoado pelo flow, eu digo que a gente tá fazendo o melhor que a gente pode, porque a gente bota só um anúncio de 30 segundos. Eu tenho podcast que eu ouço que me incomoda quando tem, sabe, 4 anúncios, um colado no outro. Eu não gosto de fazer isso, eu boto um só e 30 segundos. E então eu acho que aí a gente tem o maior balanço de, tipo, realmente não atrapalhar a listening experience aí do nosso ouvinte e ao mesmo tempo divulgar produtos que a gente acha que são bons, né? Não é de Jequiti, entendeu? São outros programas que eu tô produzindo que eu acho que são bons. Pô, mas aquele dia eu fiquei muito puto, cara. Falei, mano, você não tá pagando nada por isso, cara. Você baixou o negócio rapidinho aí, velho. O cara tá vendendo o peixe deles, tá ligado? Tipo, um mínimo. Não, e as pessoas elas acham que elas são donas das coisas que elas consomem, assim, de entretenimento. Isso é o principal.
E aí eu lembro muito de uma entrevista do Jerry Seinfeld, que alguém pergunta, fala assim, que era uma entrevistadora falando assim, todo mundo pede uma reunion lá da sua sitcom, por que você não faz? Todo mundo fala que ia ser muito legal. E ele falou assim, mas por isso que as pessoas estão trabalhando no show business, porque elas não sabem o que é bom. Sim. E é isso, cara, eu faço isso há 12 anos, eu tenho uma produtora, eu ganho dinheiro fazendo isso, assim. E eu não quero usar aquele argumento de quem que é falacioso, tipo, eu ganho dinheiro com isso, logo eu entendo mais que você. Não. Mas eu entendo mais que aquela pessoa que tava reclamando no Twitter, especificamente, de fazer podcast e de fazer podcast de uma maneira financeiramente sustentável. Eu quero que todo mundo que faz podcast comigo, eventualmente, esteja ganhando dinheiro pra isso. Assim, não é a realidade pra todo mundo que faz, mas assim, vários programas que eu achei que as pessoas iam ter que fazer trabalhando aí pra ver se rolava alguma coisa, eu consegui vender e agora essas pessoas vão ter, sabe, um salário pra fazer isso, sabe? Sim. Então eu fico muito feliz com que a gente tá fazendo isso. Não seria possível se eu tivesse aí miçangueiro botando os podcasts, soltando no mundo, assim, de qualquer jeito e não divulgando, sabe? Então é isso, né? A gente tá passando por uma profissionalização do nosso ramo e a profissionalização vai, né? Ela evidencia que aquilo que você faz é um produto. Sim, e é engraçado porque eu, pelo menos, assim, 32 anos de vida, eu nunca vi ninguém parando e falando, lá, a propaganda do Itaú no meio da novela. Olha que absurdo. Sim, só que as pessoas estão acostumadas a ter tudo de graça sem propaganda, e aí isso... É a mesma coisa... Por que o jornalismo morreu no online? Porque quando o jornalismo começou no online, nenhum dono de jornal acreditava que aquilo ali ia vingar. Então como que eles trataram online? Jogam uns restos de produção de material nossa lá, de graça. E aí quando eles perceberam, não, a gente precisa tirar dinheiro disso, porque é ali que o consumidor tá, e eles começaram a cobrar lá $1 pro mês pro New York Times, todo mundo falou não, eu inclusive, porque você se acostumou com aquilo. Então assim, as pessoas hoje nasceram e já tinha intervalo comercial na televisão, então elas acham super natural. Perfeito, mas se elas pegam uma mídia do começo e ela de outra maneira, é tipo baixar música, entendeu? A única maneira que você conseguiu ganhar dinheiro com música depois de novo foi, bom, eu vou fazer algo que é tão fácil quanto ou mais fácil do que baixar uma música no Napster ser o meu modelo de negócio. Não adianta, assim, depois que a pessoa criou um costume, é muito difícil você quebrar. Todo dia tem picanha na hora do almoço, aí quando tem uma bistequinha, aí você fala, opa, saiu do meu conforto, saiu da minha rotina, apesar de bisteca ser uma delícia, né, cara? Bisteca é uma delícia. Gente, eu queria deixar isso claro, é isso que eu tava falando, sobre poder se posicionar e não tentar agradar todo mundo. Se você não acha bisteca uma delícia, eu não preciso de você aqui. Né, a não ser que, é claro, você seja vegetariano ou vegano, aí eu entendo se você não achar uma delícia. Mas se você come carne de porco e você não acha uma delícia, vamos ter que conversar. E falando em bisteca, tá faltando um podcast de comida lá na família Ralph Def, hein, cara? Apesar do Papo Torto sempre falar de comida, né? Exato, a gente sempre imaginou isso e assim, as pessoas falam e era uma coisa que eu já pensava em fazer e meio que o Papo Torto virou nosso programa de comida, né? Sim. No último episódio nós tivemos um tapioquista, né, o especialista em tapioca, fazendo tapiocas durante a gravação pra gente. Olha que beleza. Eu vi a foto. E aí meio que, assim, como... Até teve uma época, assim, que a gente começou a pensar, eu e o Júlio, assim, tipo, vamos fazer o Papo Gordo como um spin-off, né? Vamos transformar numa série de comida. Mas meio que o Papo Torto é um podcast de cultura. E comida, né? Culinária é parte da nossa cultura. Parte de toda a cultura. Sim. E então, a gente decidiu que vai ser dentro do Papo Torto que a gente vai falar de comida mesmo. Eu adoro falar de comida, o PC adora falar de comida, ele tinha um rolê gourmet, o Júlio também adora falar de comida, então faz todo sentido. Saudades rolê gourmet, né, cara? O Gus falou muito sobre tentando ou já está ganhando dinheiro com isso. Fico feliz aí, a mídia tá crescendo, tá muito legal. Patrocínios também. Gui, você já conseguiu as deliciosas patrocínias no seu podcast ou em algum antigo que você já teve? Já lucrou com isso, sem ser edição mesmo, com o seu conteúdo, vender algum produto, cara? Ou tá nessa batalha igual eu aí? Mais ou menos. Porque como o formato do 1986 é um formato que não é o padrão, não é o padrão... As agências já não entendem como anunciar em podcast. Num podcast de pessoas conversando. A hora que eu chego e falo que o anúncio num audiodrama tem que ser o product placement ou só a assinatura do programa, isso já fica ainda mais difícil do cara entender e ver como vai funcionar. Então, tô discutindo um patrocínio para a próxima temporada, que ao que tudo indica tá indo bem,
E a minha ideia agora possivelmente ainda esse ano, mas eu acho que vai ser difícil, acho que vai ficar por ano que vem com certeza, é montar, até porque, assim, eu digo que pro ano que vem, apesar desse ano já estamos funcionando, mas com vontade mesmo, com as coisas pra funcionar ano que vem, é uma produtora só para storytelling, uma produtora focada em storytelling, audiodrama, jornalista, tal, não sei o quê, justamente por eu ver que falta esse segmento ser mais explorado, e aí a ideia, sim, é ganhar dinheiro com isso, indo atrás de marcas que queiram, assim como o Bradesco tá patrocinando o podcast do B9, da Histórias para Dormir para Garotas Incríveis, Rebeldes, ou algo assim, Rebeldes é algum nome assim, que eu esqueço, mas que é um podcast muito bom, mas que ele é um storytelling, é alguém contando um conto, né, um pedaço do livro. E a ideia é essa, a ideia é começar a produzir mais desse tipo de podcast, e eu já tenho algumas empresas que já me falaram, tá, eu quero fazer, eu só não sei o quê. Por exemplo, o próprio portal do Drauzio Varela é um que, além de eu editar os podcasts deles, a gente também já tá pensando em como fazer coisas de storytelling e tal. Então, possivelmente, para ano que vem, aí 2019, janeiro de 2019... a minha produtora, que aí eu tô muito me inspirando em produtoras de audiodrama gringos, porque se funciona lá, tem que funcionar aqui. É simples, é uma conta fácil. Pô, chama eu na produtora pra varrer o chão lá da produtora, lavar o banheiro lá, cara. Claro, sendo voluntário não tem problema nenhum. Tá, beleza. Esse Histórias Rebeldes que você falou, se eu não me engano, ele é gringo, e o B9 trouxe pro Brasil e tem até o mesmo logo, se eu não me engano, e é o mesmo nome. Eu acho que eles entraram em algum acordo ou compraram o formato, alguma coisa parecida, cara. Ele é baseado num livro, na verdade, né? Né? Exatamente. Pelo que eu sei, a história são leituras dos capítulos desse livro. E, se eu não me engano, eles compraram o direito vindo lá de fora. Já existiu o livro, o livro virou um podcast, e agora o livro foi traduzido para português e também virou um podcast em português com patrocínio do Bradesco, o que é algo que pra mim é legal pra caralho, porque mostra que existe gente querendo colocar dinheiro em produções que não seja 3, 4 pessoas conversando sobre algum assunto de uma forma descontraída, saca? Pô, ver o Bradesco na logo do episódio já é uma coisa revolucionária, assim, ao meu ver, né, mano? Sim. É o Bradesco que é dono do Next, que também anunciou no Imagina Juntas, né? Olha aí. Sim, olha aí. Sim. O que ajudou muito nesse processo do Next é que as pessoas lá do Bradesco, do Next, na verdade, já ouviam o podcast, já conheciam. Porque um problema que a gente tem, assim, e acho que o Guilherme deve passar a mesma coisa, é chegar em vários lugares onde as pessoas não sabem o que é, e como ele já falou, não sabem como inserir a marca, como inserir o anúncio. E então, quando a gente conversa com marcas onde a pessoa responsável já sabe o que é um podcast, já consome, tudo vira muito mais fácil. Sim, sem dúvida. A diferença entre mandar um e-mail pra alguém que fala, eu já conheço o seu podcast, e alguém que fala, eu não faço ideia o que é um podcast, principalmente quando é um diretor de mídia, cara, eu acho que é o cara que trabalha com online, não saber o que é um podcast, só aí você já vê que não vai rolar, porque o cara nunca vai entender que é um rádio na internet, ele não vai entender como isso vai ajudar a marca dele e tal, então fica muito mais fácil quando o pessoal já ouve. A gente tinha um projeto muito legal de Copa do Mundo esse ano, que a gente levou numa agência, o pessoal da agência amou, falou, cara, tem tudo a ver com a marca, isso vai ter, os caras vão amar. Eles amaram, levaram pra menina do que cuida do marketing da marca, ela adorou, e aí quando chegou na galera do dinheiro, né, eles não sabiam que era um podcast e o projeto caiu, né? Isso é foda. E aí a gente teve que trabalhar depois com essa agência, criando uma apresentação pra eles levarem clientes dizendo o que é um podcast, porque tal, que tipo, meio que a gente reciclou materiais que a gente já tinha, que a gente já sabia que ia ter que levar nas agências, mas pra eles fazerem com o cliente, que era tipo, a agência já sabe o que é, a agência já vê o valor, só que o cliente não confia na agência. Caraca, como paga é que pode? Por quê, né? Por que paga a agência se não confia na agência? Isso é algo até importante, você que tá ouvindo, que por algum motivo trabalha em qualquer área numa agência de publicidade, você pode servir café, você pode ser o porteiro. Mostre para as pessoas que o podcast existe, que podcast é uma mídia que
vale a pena investir, porque quanto mais agências souberem pelo menos da existência, a pessoa não precisa nem gostar, mas ela saber que é um programa que a pessoa baixa e ouve porque ela quer ouvir, ela vai ouvir o tempo que for, ou a maior parte do tempo, só isso daí já é melhor do que, sei lá, 90% dos tipos de anúncios que existem por aí. Exato, a gente tem parceiros nossos que vão investir muito dinheiro nesse ano e ano que vem com isso, assim, com essas campanhas de conscientização de levar a ideia do podcast para as massas, assim. A primeira dessas aí, eu já posso falar o que é a campanha do Spotify, que vai ter outdoors e no São Paulo, Rio, em vários lugares, que aí vai ter outdoors do Papo Torto, por exemplo, falando, ouça o Papo Torto no Spotify e tal, isso é foda, pra levar as pessoas. Bom, e até sair esse episódio, com certeza as propagandas já estão disponíveis aí. Mas tem outras plataformas aí que estão vindo e tal, e que vão levar isso, né, fazer anúncio de TV e tudo mais, de podcasts. Então, acho que 2019 vai ser muito bom pra todos nós, criadores de podcasts. 2019 é o ano do podcast, cara, então? Não, 2018 é o ano do podcast, porque eu firmei essa quando eu abri a empresa, mas acho que 2019... Eu discordo, eu vou ter que discordar que, na verdade, o ano do podcast foi 2006, 2007, e ninguém aproveitou. Só passou, ninguém viu. E eu aproveitei. O meu primeiro podcast eu comecei em agosto de 2006. Então, ó, você pegou o comecinho, mas não tá voltando agora só. Eu pipa ainda. Não, eu fiquei... manteve bastante tempo, né? Eu fiquei fazendo podcast de games muito tempo, até 2013, 2014. Eu lembro. Aí é que eu dei um break, graças a Deus. Qual era o nome? Aí talvez eu conheça. era o Audiogame, o primeiro que eu fiz. Aí depois eu fiz podcast na de Europa, na de Gerati. E aí eu voltei em 2016 com o Papo Torto. Que aí começou na Rádio Estadão. Então ele já foi um programa de rádio. E agora... Isso é interessante, desculpa te cortar, Gus, mas isso é interessante também que o tanto que a CBN tá se envolvendo em podcast. Sim. E é legal ver a rádio querendo ir para o podcast. É interessante ver, por exemplo, apesar de não ser o melhor formato, mas ver que o Conversa com Bial vira um podcast. Apesar de eu discordar do jeito que fazem, né? Que é só... Sim. A extração do áudio do programa para um podcast. Eu acho que eles podiam pensar um pouco melhor em como fazer, porque, afinal de contas, é a Globo e é o Bial. Ele conseguiria gravar mais 1 hora de programa com alguém só pra ser só o podcast, mas, né, tudo bem. Mas já é legal ter um veículo gigante como a Globo falar, não, beleza, vamos fazer isso daí, por mais que não vá dar nada, mas bota aí pra ter. E a Rádio Globo produz agora podcasts originais. Mas que a Ju Palavra participa desse lance da Rádio Globo aí, da Globo, quer dizer, né? Em questão de podcast. É tudo separado lá na Globo, é muito estranho. A Rádio Globo é uma coisa e eles têm um acordo com a Apple, e aí a Globo fazendo o Bial é totalmente separado, e aí que tem a ver com a CBN, na verdade, porque a CBN que transmite também o áudio do programa do Bial lá na rádio, como transmitiu do Jô. Então aí isso passa pela CBN, que tem outro acordo. Por exemplo, a CBN não tem exclusividade com a Apple, assim, de uma maneira que a Rádio Globo tem. A Rádio Globo, você nunca vai ver os podcasts da Rádio Globo no Spotify, né? A não ser que algo mude. E então tem as coisas. Eu, como alguém que já sofreu lá dentro, com essa coisa assim, de haver tantas possibilidades, haver tantos projetos legais rolando, mas faltar uma comunicação entre os departamentos, eu vejo que tá rolando aí como uma grande perda de oportunidade dos caras, assim. E, inclusive, eu tava lá ano passado e lembro de propor projetos de podcasts e não ia a lugar nenhum. Mas eu acho que isso agora vai começar a mudar, sabe? Tipo, acho que 2019... Agora eu já sou dono da empresa, já tô ganhando dinheiro, quero que eles se fodam. Tá certo mesmo, Mas é importante pra trazer mais gente pra mídia. Sim, com certeza. Eu acho que a gente tá num momento em que só tem pra onde crescer, então... eu quero cada vez mais... Assim, eu acho ótimo que a Globo esteja fazendo podcasts. Sim. E que mais gente saiba o que é um podcast. Mas, ao mesmo tempo, eu quero muito mais que nós aqui, os produtores pequenos, independentes, nós, o B9, o Radiofobia, toda essa galera se dê bem,
E Sim. eu não quero ver, tipo, essas empresas decidirem que agora que tem dinheiro no negócio elas entrarem, elas se darem bem. Eu espero com certeza não. que o público e aí, porventura, do público, os anunciantes e todo mundo, e a grana, ela entenda que, tipo, não, temos que usar quem tem know-how. Então, se a Globo vai produzir podcast, ela vai contratar produtoras que sabem fazer podcast, produtores que sabem fazer audiodrama e tudo mais. Isso eu não duvido que é o caminho mais óbvio para essas grandes empresas. Sei lá, se o SBT quiser fazer um podcast, ele vai contratar alguém, ele não vai tentar fazer dentro de casa, ou a Globo e tal. E eu acho que isso é o mais importante. E inclusive, apesar de, sei lá, já tem 14 anos de podcast no Brasil e no mundo, mas eu consigo enxergar muito bem que a bolha tá começando a inflar agora, sabe? Sim, então... agora a gente tá no momento de tomar muito cuidado, assim, de não se animar demais. Exato. Vamos ver quanto tempo ela dura. Eu acho que, assim, essa brincadeira de falar do ano do podcast e tal, eu acho que agora vai justamente por isso, por ter grandes players querendo entrar, por ter gente querendo montar produtoras, que antes era algo que não existia, porque assim, gente querendo viver de podcast sempre existiu, né, mas pouquíssimos conseguiram, e eu acho que agora a gente tá nesse caminho de, sei lá, daqui 2 anos, por exemplo, o Luigi, que tem o Rebobinando e o site e tal, ele trabalha numa empresa e faz isso de lado, né, trabalhava no Não Salvo, agora tá em outra empresa, mas tem que fazer as duas coisas. A maioria dos produtores de podcast faz duas coisas, né, faz o podcast mais alguma coisa, e eu acho que nos próximos anos vai aumentar o número de gente que faz podcast e pode largar o trampo porque o podcast já tá dando grana suficiente. Cara, foda. Igual o YouTube das antigas, né? Mais ou menos isso, igual o YouTube das antigas. Igual a hora que começou a explodir os YouTubers, que o cara parava de estudar porque ele tava fechando uma publicidade de 10 pau numa semana. E acho que tem uma vantagem pro podcast, que a gente tá passando por um processo de profissionalização que o YouTube não passou no começo, que é necessário e bom, exatamente porque não existe AdSense de podcast. Então, para você ganhar dinheiro com podcast, você tem que ser um ser humano, você tem que saber botar um tênis e uma meia antes do tênis. Você tem que... E alguém de uma agência tem que dizer, vou botar dinheiro nisso. Não é um algoritmo lá que vai botar na frente do que é mais popular. Então, acaba virando uma parada de que, tipo... É mais digno, é mais democrático, então. É mais justo. Eu odeio usar essa palavra. É mais meritocrático. Não, tudo bem, é isso. Sim. Fazer o quê? Mas é exato, assim, não é só, tipo, o que é que gera números por números, não. Esse podcast gera números e ele é algo que eu quero associar com a minha marca, porque tem um ser humano decidindo botar aquele anúncio ali. Não é o AdSense bota onde ele quiser. Sim, eu concordo. Sim, foda. Então, assim... Eu também acho que 2019, para metade de 2019, esse ano, na minha opinião, foi muito bom pro podcast. Chegou podcasts muito legais aí, formatos muito bons. A própria Rafa Def que chegou chutando bundas aí. O Gui, do ano passado pra cá, Nick, que você já tem esse projeto há um pouco mais de um ano também, tá foda pra caramba. Eu acho que de storytelling, se eu parar pra pensar assim, eu penso no seu, audiodrama storytelling. Assim, eu penso no seu, acho que tirando o Projeto Humanos que tá parado, né? Porque é uma correria do caralho. O seu, assim, é o que eu penso de imediato. E você tá querendo evoluir mais ainda com esse retardo mental de fazer uma produtora para isto, né, cara? Sim, então, a tendência é só aumentar. Eu acho assim, é extremamente sem humildade alguma, mas eu acho que o 1986 é hoje o maior audiodrama que existe. Apesar de existirem outros, existe o próprio Contador de História, que do Danilo, muito, muito bom também. Do que é extremamente bem feito, bem produzido, com atores profissionais, com uma edição extremamente profissional, afinal o cara trabalha com isso o dia inteiro, mas eu acredito que o meu, em números, ele seja o maior. E eu acho que é isso, é abrindo uma porta aí pra poder, no futuro, ter mais gente fazendo, ter uma produtora pra trazer marcas pra patrocinar um podcast que eu não preciso falar da marca, mas a marca vai botar o nome dela lá simplesmente porque ela vai acreditar que o podcast é uma coisa legal. E aí é isso aí, eu acho que
de agora pro ano que vem e pra 2020 as coisas vão melhorar muito pra quem tá produzindo podcast. Com certeza, se você parar pra pensar, você crescendo vai fazer o Danilo crescer também. Porque, tipo, sim, sem dúvida. O audiodrama tá crescendo, mais pessoas vão procurar esse nicho do audiodrama, vai achar ele, entendeu? Exato. Não é questão de, você tá se vangloriando porque você é grande, você tá fazendo os outros crescerem porque o seu nicho tá crescendo, dá pra entender? Isso é muito bacana, cara. Bom, papo foda aqui sobre formatos de podcast, network, na minha opinião, junto com eles, tende muito a crescer ainda 2019, 2020 aí. Falamos muito sobre publicidade, falamos muito sobre formato. Foi muito foda esse papo, adorei. Um papo mais solto de opiniões, né? Bem bacana. Queria agradecer primeiramente o Gus Lanzetta aí. Gus, muito obrigado de estar aqui no Confábulas, somando com a gente. Espero ter a sua participação se você quiser, que você não é obrigado a porra nenhuma. Participar mais uma vez do Confábulas daqui a um tempo. E para quem não conhece o seu trabalho de podcast, o que eu acho que hoje em dia é meio difícil, a galera não conhecer pelo menos um podcast da Half Def, fala um pouquinho da sua produtora, do seu trabalho, fala um pouquinho dos podcasts, fica à vontade, cara. Foi um prazer essa discussão, foi um prazer estar aqui com vocês. E a Half Def tá aí fazendo programas como o Papo Torto, Imagina Juntas, o Contra-Ataque, que é de futebol, tá fazendo o 715, que é de cultura pop, a famigerada. A gente faz o Mothership do Overloader, que é sobre games. Tem todo tipo de programa. E tem programas muito legais vindo em 2019. Tem programas que ainda vão estrear. Tem pelo menos 2 programas que vão estrear esse ano, muito legais. E a gente tá numa correria absurda para bolar projetos foda pra 2019. E a gente tá muito afim de trabalhar com a galera que já faz podcast muito bem aqui, como vocês. A gente já tá conversando de uma parceria muito legal com o Radiofobia, e se vocês quiserem fazer coisas que vocês acham que a Half Def pode fazer com vocês, ajudar vocês a fazer, o meu e-mail está sempre aberto para vocês dois. Foi um prazer. E pra galera que tá ouvindo aí, ouçam algum podcast da Half Def, que vai ter propaganda de outros podcasts da Half Def dentro desse podcast. Me desculpa. Com certeza. Eu não perguntei, tem um feed só da Half Def? Não, a gente ainda não tem um feed que tenha todos os programas. A gente já pensou nisso. Mantém assim. A gente acha que não precisa. É só uma curiosidade mesmo. Assim, o meu favorito de todos é o Bumbumcast. Sou apoiador lá. Ótimo. Eu amo de paixão o Bumbumcast. Mas assim, geralmente, né, sempre tem aquele feed junto, né? Então, só uma dúvida que eu queria tirar mesmo. Então, tá separado assim, então, né? Tá, eu acho que nunca vai ter um feed junto, assim. Uma coisa que a gente já discutiu é talvez ter um app em breve. Entendi. A gente vai pensar. Já acho mais interessante do que um feed junto. Exato, e aí um app que tenha um conteúdo exclusivo pra ele e tal, que tenha uma coisinha legal. A gente fez um app do Papo Torto na época do Estadão, mas a gente não tinha muito como deixar ele muito legal, então a gente nunca tocou essa ideia pra frente. Entendi, muito foda. Obrigado mais uma vez. Gui, muito foda ter a sua presença aqui. Maravilhoso, muito obrigado mesmo. Espero ter a sua participação de novo aqui pra gente falar sobre edições, papo de editor, muito bacana. E pra quem não conhece o maravilhoso 1986, fala desse podcast aí que todo mundo merece ouvir você transando lá, cara. Sim, tem isso, infelizmente, mas eu me arrependi muito depois que eu escrevi esse roteiro. Quando eu terminei de gravar essa cena, eu falei, puta merda, por que eu fiz isso? Mas tudo bem. Ele fica enchendo o saco no Twitter toda hora. Ele gosta. Bom, mas primeiro, obrigado, foi muito bom participar aí. Precisando de mim é só chamar, eu tô sempre à disposição para gravar podcasts. E você que não conhece, ouça o 1986. A gente tem aí 2 temporadas. A primeira... são temporadas que não são histórias ligadas uma na outra, então pode ouvir primeiro a segunda, depois a primeira, tanto faz. A primeira temporada é a história de um sobrevivente de um acidente nuclear num passado distópico. Olha aí. E a segunda temporada é a história de um programador que desenvolve uma inteligência artificial, que é a Brigitte, que é um pouco mais inteligente do que deveria ser. E aí tá tudo pronto, tudo, as 2 temporadas estão completas, tanto no 1986podcast.com.br quanto em qualquer agregador, Spotify, iTunes, Google Podcast, tá tudo lá, é só procurar. E aí ano que vem, tudo dando certo, teremos mais audiodrama, mais storytelling, mais gente contando história em formato de podcast, que é isso que eu acho que é legal. Você já pagou os royalties pro Ilvo, cara? De tanta propaganda que ele faz lá do... Cara, o dia que chegar o boleto das coisas do Ivo, eu tô fudido. É que a minha sorte é que assim, o Ivo
me ajuda a escrever alguns roteiros, né? Me ajudou em algumas coisas e eu ajudo ele com Treta Talks em algumas coisas. Então a gente meio que vai se ajudando, porque senão, do tanto que ele fala do 1986, eu ia ter que pagar muito caro. Mas aqui, que amigão, hein? Patrocínio toda hora, hein? Aí sim, hein? Ele faz sem... Não preciso nem dar maconha pra ele, Tá que é graças a Deus, porque senão eu tava fudido também. Cada um cultivando a sua, né, cara? Exato. É isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado do episódio, um papo muito legal. Eu vou pegar essa dica de editar e exportar em mono, vou testar aqui no Confábulas, já que meu podcast não tem tanta produção. Vamos ver no que vai dar, e se você também gostou do papo, entre em contato comigo, vamos trocar uma ideia. Boa sorte no seu projeto também, você que produz podcast e está ouvindo esse conteúdo, boa sorte para todos nós e que essa mídia cresça cada vez mais. Um grande abraço e fiquem aí com esse episódio maravilhoso e até semana que vem. Valeu e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!